Você acha que contratar um arquiteto e até mesmo uma empreiteira para tocar sua obra são sinônimos de tranquilidade? Então confira a entrevista de hoje do nosso canal Sua Dica, Nossa Obra, com a Ana Tereza de Rio Branco, no Acre. Olá, amiga e amigo internauta. Eu sou Flávio Falciano e estamos aqui mais uma vez com o canal Sua Dica, Nossa Obra. Como você já sabe, o nosso canal se diferencia dos demais porque aqui a gente trata de construção, reforma e decoração de uma maneira diferente. Não são os especialistas que falam. Aqui o que vale é a sua história, você que acompanha e vivencia obras e iniciativas de decoração na sua casa. Olá, Ana, tudo bem? Primeiramente, obrigado por conceder a entrevista. Quer dizer que você e sua mãe tiveram a ideia de reformar a casa. Como é que foi isso? A casa precisava de uma reforma ou vocês queriam dar um aspecto diferente, valorizar o imóvel? Conta um pouquinho para a gente como é que foi essa decisão da reforma. A nossa casa já era bastante antiga, mas ela não apresentava nenhum problema estrutural, né, nenhum problema com goteiras, problema de nivelamento, nada do tipo, né? Era uma casa antiga, muito feita de forma muito boa, por sinal, né? Tudo de forma grosseira, a gente dizia que antigamente era feito, né? Então, a intenção era justamente dar um aspecto novo na casa, né? Colocar um porcelanato, colocar um gesso, né? Ficar tudo mais claro, ampliar um pouco. A gente chegou a remover algumas paredes também, colocamos janelas de vidro, que era de madeira, né? Tudo isso, justamente para ficar com a cara de lá, para a gente se sentir mais tranquilo, né, em casa. Ok, e pelo que você me contou, a gente vai olhando as imagens aí enquanto estivermos conversando. Pelo que você me contou, você tomou inclusive um cuidado além do normal, que foi de contratar um arquiteto e contratar uma empreiteira. Quer dizer, teoricamente, não deveria ter problema nenhum na tua obra, mas não foi bem assim que a coisa se desenvolveu, né? Exatamente, nós contratamos, né, 2 arquitetos e uma empreiteira, mesmo sabendo que o custo é maior, né, com a empreiteira, mas nós gostaríamos de não ter problema nenhum, a gente nem queria ter participado desse processo da obra, porque era um período de pandemia, a gente realmente ficou em isolamento social. Então, o que foi combinado com a gente? Nós vamos entregar a chave da sua casa. Isso que foi o que foi combinado, né? E aí eles cuidariam de tudo. Mas chegou um momento em que a gente começou a desconfiar das coisas, ver que as coisas não estavam saindo da forma correta, e aí a gente teve que entrar ali na frente, né? E o tempo todinho sendo enganada, né? A todo momento, o arquiteto, o dono da empreiteira, falava coisas para a gente que não era verdade, mostrava obras que ele dizia que foi a empresa dele que fez, e hoje em dia a gente não sabe mais, a gente viu outra empresa postando, sabe? É complicado. Você acha, Ana, que essa é uma situação até complicada de abordar, mas você acha que o fato de eles lidarem com mulheres acabou de alguma maneira interferindo na forma de atuação? Eles foram menos exigentes? Olha, eu comentei isso com a minha mãe várias vezes, e a gente comentou com outras pessoas que a gente contratou depois para tentar melhorar a situação. Que o fato de nós sermos mulheres, eu acho que não dava, eles não sentiam autoridade, eles tinham coragem de falar para a gente que foi a gente que mandou fazer daquele jeito, né? O tempo todinho fazendo com que a gente, como é que eu posso dizer? Tentando enganar a gente, tentando passar a perna, falar, não, foi você que pediu para fazer desse jeito. Não, mas é assim mesmo. Essa foi a que eu mais ouvi, né? De chegar
na obra e dizer, gente, o que que é isso? É desse jeito aqui mesmo, isso está errado, isso aqui tá uma curva muito grande. Aí eles, não, é desse jeito mesmo que é feito, né? Aí o que eu podia fazer, né? Eu não sou da área, e então tá bom. Aí mais tarde a gente ia saber, não, realmente, fulano errou, né? Não era para ter sido daquele jeito. Quer dizer, como se o problema, a responsabilidade pela falha fosse de quem está sofrendo com a obra, é isso? Exatamente. Exatamente. A todo momento. Isso era é muito comum a gente ouvir isso. Quando a gente contratou outra empresa, por exemplo, para colocar o piso da nossa casa, né? Outra empresa foi chamada porque teve um problema lá na instalação, entre outras coisas. E aí, por exemplo, o nicho do banheiro. Eu falei, gente, eu pedi para eles colocarem um nicho, aqueles nichos que já vem pronto, né? Eles embutirem na parede. E aí eu perguntei se eu podia levar, né? Eu tava na loja, tudo, e encontrei, olha, eu posso levar o nicho para vocês colocarem, porque não tem lugar, não colocaram lá no projeto um lugar para colocar o shampoo, né? Essas coisas. Aí ele falou, sim, pode trazer. E aí eu cheguei lá e entreguei para ele, pro empreiteiro, né? E aí depois, quando eu cheguei, já estava instalado sem colocarem o piso do banheiro. Aí eu falei, gente, como é que vai ser feito isso aí? Não, vão colocar o piso do banheiro por cima desse negócio? Como é que vai ficar esse acabamento? Ficou um acabamento feio. Ele falou, não, é desse jeito mesmo que coloca. Aí a outra empresa foi, tirou, colocou o piso todinho, depois colocou o nicho, né? Ficou muito legal. E aí, quando eu fui conversar com ele, olha aí como eles fizeram, do jeito que eu tinha falado, que o acabamento estava muito feio. Não, foi você que pediu para o mestre de obras colocar. Eu falei, gente, eu nem tratava com o mestre de obras, eu sempre tratei diretamente com o dono da empreiteira, né? Porque foi ele eu contratei e as pessoas que estavam trabalhando lá na obra eram para ele. Então, qualquer reclamação que eu tinha, a gente reclamava diretamente com ele, né? E sempre foi assim. A gente está vendo aqui algumas imagens que você mesma gravou, imagino eu, e que são assim impressionantes. Tem água escorrendo pelas paredes, descendo pelo teto, jorrando pelo teto. Tem uma luminária que é aquelas tipo bola, né, que está parecendo um aquário pendurado no lugar do pendente. Quais foram os problemas? Esse daí é visível, mas conta um pouco mais para gente desses problemas. Nós tivemos problemas de início já, foi o primeiro que a gente notou, foi com relação aos cortes das janelas, né? A gente contratou outra empresa para colocar os vidros e eles seriam responsáveis apenas pela parte de alvenaria. Quando os rapazes foram colocar os vidros, perceberam que todas as janelas estavam tortas. 1 centímetro, 2, 3 centímetros, coisa pouca, mas que fazia muita diferença quando vai colocar o vidro, né? Então, já estava tudo pronto, tudo embaçado, e aí eles tiveram que as pessoas que colocaram o vidro, né, tiveram que arrumar, tiveram que descascar um pouco para poder colocar as janelas, né? Ficou com um acabamento um pouco estranho por causa disso, né? Não ficou muito legal e foi uma empresa, né? A gente teve também com relação a encanação, teve canos furados, e aí quando a gente viu, tinha uma mancha na parede do closet toda vez que a gente abria uma torneira da banheira. E aí eu te falando, não, tem alguma coisa errada aqui, vai ter que abrir essa parede. Já estava toda emassada também, tudo certinho. Inclusive, eu te mandei uma foto da minha mãe emassando a parede, né? Porque eles não voltaram lá. Ele foi lá, arrumou, descobriu o cano furado, mas não arrumou a parede do jeito que estava lá. E minha mãe, a gente aí recebeu os móveis, tinha que fazer logo, e minha mãe foi lá e emassou. Ela que também não tem conhecimento nenhum nessa parte, né? Não tinha. Ela é professora, né? E a gente teve que ir fazendo essas coisas. Aí, além disso, a gente teve um problema também com relação ao piso, né, assentamento de piso. A gente chegou a comprar numa loja, isso aí é muito importante falar, eu acredito. A gente foi numa loja e comprou o piso de porcelanato, mas quando chegou na nossa casa, a gente descobriu que o piso não era de porcelanato classe A, né? Chamamos outras pessoas para olhar, né? Porque aquilo que eu sempre repito, nós éramos leigas, então eu chamava pessoas especialistas, né? Eu não tirava da minha cabeça. Uma vez ele chegou a falar para mim, você não é da área, não sei o que. Eu falei, gente, eu contratei um engenheiro para vir aqui olhar, eu não estou falando isso.
é da minha cabeça, não, eu chamei pessoas para cá, olha só, né? Eu tenho certeza que ele só falava isso para mim porque eu era mulher. Porque quando eu ligava pro meu noivo, por exemplo, né, quando ele estava no telefone, porque ele não estava no Acre, né? Ele estava no telefone, o tratamento dele era totalmente diferente com a gente. Ele não se exaltava, nada do tipo. Agora, quando era eu e a minha mãe, era totalmente oposto. Só faltava, não dizia assim na nossa cara, mas só faltava dizer que a gente que éramos loucas e mentirosas. Esse tipo de preconceito é revoltante, né? E acontece muito, 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 muito. A gente pensa que não, né? Porque a gente está lá, está pagando o serviço, tudo, a gente espera que vai ser tratado da mesma forma, mas não é assim, gente. Não é mesmo. Né? Não pretendo mais fazer obra assim, só eu e a minha mãe, não. Tem que chamar alguém para estar por perto, né? Porque é muito E me complicado. conta, o que foi essa coisa do telhado? As telhas, primeiro a gente descobriu que ele não colocou as calhas do tamanho que estava no projeto, né? Mas até então ele tinha, a gente só descobriu isso quando a gente chamou outra empresa para olhar porque já estava vazando. E tinha alguns vazamentos que ele já tinha tentado arrumar várias vezes e não resolvia. Isso, inclusive, foi um dos problemas mais sérios, né? Teve vários, mas esse foi o mais sério. Porque no momento da chuva, né, pegou em alguns móveis de MDF, os móveis abriram, os móveis não tinham nem um mês de instalados, o piso da casa é de vinílico, não pode ficar pegando muita água. Né? E você viu que foi chuva de verdade, né? Foi chuva assim de molhar o chão inteiro, de cair água, parecia uma cachoeira. E aí a gente descobriu que ele alterou o projeto, alterou inclusive a queda da água, das calhas, né? E nós não sabíamos de nada disso. Deve ser uma situação desesperadora. Você começa a chover e de repente você vê que está caindo água de todo lado dentro da tua casa, né? E o teto de gesso, né? É perigoso acabar pendendo também. E até hoje a minha mãe, quando chove, ela ainda fica muito nervosa, muito apreensiva, né? Ela ainda não conseguiu se sentir totalmente tranquila lá na nossa casa, sabe? Qualquer barulho que tá ouvindo, ela fica apavorada. A gente demorou muito para se acostumar, a gente teve que chamar outra empresa para fazer a cobertura da casa inteira. Então imagina o custo que a gente teve. Né? Essa seria a minha próxima pergunta. Como é que vocês conseguiram resolver esse imbróglio todo? A gente conversou com ele primeiro, né? Antes de qualquer coisa, eu sempre entrava em contato com a empreiteira e ele disse que ia resolver, e que o problema porque tinha alguma coisa dentro da calha, não sei o que, ela estava empatando a passagem, falou um monte de coisa. Sempre tinha alguma desculpa, sempre era culpa de alguma outra pessoa. E aí, então, ele disse que ia tentar resolver. Né? Isso foi num sábado que deu daquelas imagens, né? E aí, na segunda, ele foi com a pessoa, passou aquela manta, né? Porque estava vazando em todos os rufos, ou em todas as calhas, né? Não tinha rufo, a gente chegou a discutir, falando por que não tinha colocado rufo na platibanda, mas tá, ele colocou ali na casa inteira, acho que tem uns 4 ou 5, tinha 4 ou 5 calhas, né, na casa. E aí ele fez isso. Na próxima chuva a gente viu que não resolveu, aconteceu a mesma coisa. A chuva era mais grossa ainda, né? Então foi terrível. Então, tudo isso foi gerando mais insegurança na gente. Ele resolvia e não fazia. Ele fazia e não resolvia, né? Chamamos 3 ou 4 empresas de engenharia, empreiteiras também. Todo mundo falou o que tinha acontecido, né? Falaram quais eram os problemas, todo mundo disse que o problema era o mesmo. Eu pedi para ele também chamar uma empreiteira, chamar um engenheiro, né, por conta dele, para a gente ver o que estava acontecendo, mas ele não quis fazer isso, tá? Eu dei a oportunidade várias e várias vezes, ele não quis. Eu acho que ele sabia que tinha um problema sério lá, que seria muito caro para resolver, eu não sei, né? Também não posso alegar nada, mas a gente oportunizou isso a ele, e ele não levou. A forma que ele tentava resolver os problemas era sempre com gambiarras, né? Uma casa que tinha acabado de ser construída cheia de gambiarras, gente. Que é isso, né? Quer dizer, só adiava o problema, né? Exatamente. A intenção justamente era essa. Quando chegar lá e falar, olha, isso aqui que ele passou
pode evitar que caia tanta água como caiu antes, mas isso aqui não vai durar muito tempo. Isso aqui é coisa a curto prazo. Eu falei, poxa, eu fiz uma casa, a gente não vai mudar uma casa daqui a um ano, né? A gente precisa para uma casa para 10, 20, 30 anos, para a vida toda. A gente quer ficar tranquilo nela. E eu tinha que vir para o Rio de Janeiro, e eu não podia vir porque eu não ia deixar minha mãe sozinha em casa com essa situação, que era de apavorar. A gente pedia ajuda para os vizinhos, graças a Deus eles ajudavam a gente, porque era só eu e minha mãe, como é que a gente ia fazer para secar as coisas, para desmontar e tudo. A gente chamou essas 4 empresas, todas elas falaram qual era o problema mesmo. Aí a gente fez as cotações, né? Tivemos que gastar muito dinheiro para refazer a cobertura da casa inteira. Caramba, quer dizer, você teve todo o custo de contratar um empreiteiro, contratar um arquiteto, e passou por todo esse perrengue, né? Traumatizante essa situação, e ainda teve que recontratar outras empresas para corrigirem os problemas gerados por esses profissionais. A gente teve problema com hidráulica também, com relação a um ralo. Tem um ralo ali perto da piscina da minha casa. E aí, quando choveu, a gente viu que a água ficou empoçada, muita água. Ficou empoçada. Então, tipo, se com a chuva não aguentar, se com uma chuva leve, né? Porque na época não estava chovendo tanto como está agora. Agora a gente está no inverno amazônico, está chovendo bastante, né? E aí, quando vinha aquela chuva fraquinha, já não suportava, nem quando alguém fosse pular na piscina, ia ficar, né? Tudo encharcado ali fora, que ainda tem a área gourmet, então tudo aquilo ia ficar molhado, ia estragar móveis e tudo, e poderia entrar até na cozinha. E aí, ele falou que ele foi lá tentar arrumar, né? Foi ver o que estava acontecendo. Aí disse para a gente, disse que estava sem dinheiro, pediu para a gente chamar uma pessoa que ele não estava encontrando também, pessoas que ele não estava mais trabalhando no meio, e depois ele iria pagar o serviço. Então a gente chamou uma pessoa para fazer um encanador. O encanador fez o serviço lá, porque era aquele, eu não sei se você sabe, aquele ralinho estreito, né? Que tem várias saídas. Tipo grelha, né? Isso, esse mesmo, que costuma colocar em volta da piscina. Né? A gente colocou um ali, acho que de 6 ou 7 metros, eu não tenho certeza do tamanho. Né? Que seria o suficiente, só que ele só colocou um cano de 100, mas só colocou uma saída de 50. Apenas uma saída. Então, a saída não era suficiente para a quantidade de água e ficava toda acumulada ali e ia se espalhando lá, ali naquela área de fora. Ainda bem que a gente não tinha colocado os móveis da cozinha de fora ainda, quando a gente descobriu esse problema. E aí a gente chamou a pessoa, no dia que chamamos, a gente tentou contato com ele, ligamos para ele várias vezes, ele não retornou. No fim, a gente teve que pagar o serviço, porque eu não ia deixar uma pessoa trabalhando na minha casa e não ia pagar, que aquela pessoa passou o dia trabalhando, né? Ela precisa. E até hoje a gente não teve o dinheiro dessa diária, nem do gasto que a gente teve, e que o problema foi a má instalação. Né? Nossa, é até difícil imaginar tudo que vocês passaram. Agora, o que eu queria te perguntar é, com base em toda essa experiência que vocês acabaram adquirindo, de uma forma que a gente gostaria de que não acontecesse, que fosse evitada, mas com base nessa experiência, que tipo de dica você pode dar para quem está assistindo a gente agora no canal? A dica que eu poderia dar conversem com outras pessoas que estão construindo, é muito importante. Não confiem totalmente nas pessoas que vocês contratam para fazer a obra, sempre perguntem a opinião de outras pessoas, de outros profissionais. Quando vocês estiverem com dúvida com relação a alguma coisa, que vocês não estiverem acreditando, sabe, tiver com aquela pulguinha assim atrás da orelha, vão atrás de outras pessoas. É muito, muito, muito bacana também, né? Tá nesses grupos grupos de reforma. É muito interessante, porque você consegue tirar muitas dúvidas, falar, gente, vocês acham que isso aqui está correto? Qual é a opinião de vocês? Né? Porque realmente acontece muito, né? Das pessoas desacreditarem a gente. A palavra correta é essa, né? Desacreditarem a gente.
A gente falar uma coisa, ou então chegar lá, ver uma coisa está errada, e a pessoa dizer, não, isso aqui foi você que pediu, e você fica até assim, gente, eu não acredito que a pessoa está tendo a coragem de falar isso para mim, né? De me desmentir assim na cara, né? Então, o que eu digo é isso, sempre procurem se informar com outras pessoas, porque realmente não tem como a gente saber de tudo isso, né? Se a gente contrata uma pessoa é justamente porque a gente não sabe sobre, né? Mas não confie integralmente nas pessoas que vocês estão contratando. Ana, ainda bem que agora a sua obra está concluída, sua mãe está mais tranquila, você também pode até viajar. Quero te agradecer muito por socializar a sua história com as pessoas que estão acompanhando a gente aqui no canal. E você que está aí assistindo, peço a gentileza de dar um like aí no nosso vídeo e, se possível, seguir o nosso canal, porque é isso que mantém a gente no ar. Muito obrigado. Obrigada.